E aí, curioso? Você já ouviu falar no relógio do juízo final? Não é só mais um relógio qualquer. Na verdade, ele nem sequer mede o tempo. O relógio do juízo final é, na verdade, um alerta, um símbolo sombrio do quão perto estamos da destruição da humanidade. Então, fique comigo até o final, pois vamos falar sobre tudo o que pode impactar nossos preciosos segundos no relógio à beira do apocalipse. Guerras, inteligência artificial, modificações genéticas, pandemias. A verdade é que nunca estivemos tão próximos da meia-noite quanto agora. Você deve estar se perguntando como esse relógio funciona. Quem decide quanto tempo falta para o fim do mundo? E a grande questão é, será que estamos mesmo à beira do colapso? A história desse relógio é mais complexa e assustadora do que parece. E é aqui que tudo começa. Em 1947, 2 anos depois das bombas atômicas devastarem Hiroshima e Nagasaki, um grupo de cientistas, incluindo alguns que ajudaram a criar a própria bomba, percebeu que a humanidade tinha um problemão nas mãos. A guerra tinha acabado, mas agora havia uma nova preocupação. E se essa tecnologia destrutiva saísse do controle? No meio dessa tensão toda, eles criaram o Bulletin of the Atomic Scientists, um grupo que começou a ficar de olho não só nos avanços da ciência, mas também no risco de tudo ir pelos ares. E foi daí que surgiu o relógio do juízo final, um lembrete sinistro de que estamos sempre a poucos passos de tudo acabar. O design do relógio do juízo final, com seus ponteiros se aproximando da meia-noite, foi criado para deixar uma coisa bem clara: o fim pode estar mais perto do que imaginamos. Na primeira versão, o relógio foi ajustado para 7 minutos para a meia-noite. Mas espera aí, por que 7? Por que não 6 ou 8? Bem, fomos atrás dessa informação, mas a verdade é que esse número não veio de um cálculo exato. Os cientistas do Bulletin of the Atomic Scientists escolheram 7 minutos porque acharam que era uma boa forma de simbolizar o perigo daquela época. Ou seja, não era uma conta matemática, mas uma decisão simbólica para dizer ao mundo: galera, estamos perigosamente perto do fim. A Guerra Fria estava começando. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa corrida insana para ver quem construía mais bombas. E o medo de um apocalipse nuclear era real. E falando em nuclear, aqui no canal temos um vídeo que você precisa assistir. O lugar mais radioativo do mundo. Vou deixar ele linkado no final para você matar essa sua curiosidade. Bem, e assim começou a contagem regressiva para o apocalipse. Um relógio que, com o passar das décadas, só foi ficando ainda mais assustador. Não demorou muito para o relógio do juízo final soar um alarme ainda mais estridente. Em 1953, após os testes nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética, os ponteiros avançaram para 2 minutos para a meia-noite, um dos momentos mais tensos da história. Em 1952, os Estados Unidos testaram a bomba de hidrogênio, uma arma tão poderosa que vaporou uma ilha inteira no Oceano Pacífico. Não querendo ficar atrás, a União Soviética detonou sua própria bomba de hidrogênio em 1953. Era um perigoso jogo de quem tem o botão mais potente. Após a Guerra Fria, o relógio retrocedeu, mas esse foi o momento mais próximo da meia-noite que o relógio chegou até o final do século XX. Agora vamos saltar para 2018. O relógio do juízo final voltou a marcar 2 minutos para a meia-noite. Mas dessa vez, o alerta era ainda mais sinistro. O perigo nuclear ainda estava na mesa, com a Coreia do Norte avançando no seu programa de armas atômicas. Mas isso era só a ponta do iceberg. As mudanças climáticas estavam fugindo do controle, com desastres naturais se tornando cada vez mais extremos. E os cientistas já não tinham dúvidas. O mundo estava falhando em evitar o colapso ambiental. E se você acha que a tecnologia seria a nossa salvação, bem, nem tanto. Em vez de resolver problemas, ela estava se tornando uma nova ameaça. Fake news, manipulação de informações e espionagem digital passaram a ser armas políticas poderosas.
Governos usavam a tecnologia para influenciar eleições, dividir sociedades e até enfraquecer democracias inteiras. Ou seja, em 2018, o relógio não estava só marcando o risco de uma guerra nuclear. Ele estava apontando para um colapso muito mais amplo. E então chegou 2020, aquele ano que para muitos parecia o auge de todas as catástrofes. Você conhece a lei de Murphy? Ela diz que nada é tão ruim que não possa piorar. No! No! Pela primeira vez na história, o relógio do juízo final foi ajustado para 100 segundos para a meia-noite. E o que nos trouxe até esse ponto não foi apenas o perigo nuclear ou o colapso ambiental. Dessa vez, uma nova ameaça global escancarou a fragilidade da humanidade: a pandemia. A última pandemia mundial não apenas ceifou milhões de vidas, mas também revelou o quão despreparados estávamos para lidar com crises de saúde em escala global. Governos falharam, sistemas entraram em colapso e o caos se espalhou muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. E como se não bastasse, ainda havia outro inimigo: a desinformação. Fake news e teorias conspiratórias se espalharam como fogo, tornando ainda mais difícil conter os perigos da doença, aumentando a desconfiança nas instituições. O relógio não estava apenas marcando o tempo, ele era um aviso claro. A humanidade estava entrando em território perigoso. E agora chegamos a 2025. O relógio do juízo final foi ajustado novamente. Restam apenas 89 segundos para a meia-noite. Nunca estivemos tão perto. Mas o que está acontecendo? O mundo está em chamas, literalmente e politicamente. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua sem perspectiva de um fim próximo. No Oriente Médio, o conflito entre Israel e Palestina se intensificou, arrastando outras potências para o tabuleiro geopolítico. A instabilidade global cresce e as alianças se tornam cada vez mais frágeis. Além disso, a recente reeleição de Donald Trump reacendeu tensões diplomáticas e gerou incertezas sobre o futuro das relações internacionais, do meio ambiente e do uso de armas nucleares. Com a polarização política atingindo níveis extremos e o risco de novas crises batendo à porta, o cenário parece cada vez mais imprevisível. E não para por aí. O avanço descontrolado da tecnologia, com inteligência artificial e biotecnologia evoluindo mais rápido do que podemos regulamentar, levanta uma nova ameaça. E se não estivermos preparados para o que estamos criando? A tecnologia sempre foi um divisor de águas na história da humanidade. Ela nos levou da Idade da Pedra à exploração espacial. A inteligência artificial já está tomando decisões que antes eram exclusivas dos seres humanos, desde investimentos financeiros até diagnósticos médicos. Mas e se esses sistemas falharem? E se forem manipulados? Quem realmente tem o controle? E a biotecnologia? A edição genética, como o CRISPR, já permite modificar o DNA humano, abrindo portas para curar doenças, mas também para criar seres humanos geneticamente projetados. Onde está a linha entre avanço e perigo? O problema é que essas tecnologias estão evoluindo mais rápido do que conseguimos regulá-las. Enquanto cientistas e governos discutem os limites éticos, as mudanças já estão acontecendo. E se criarmos algo que não conseguimos conter? A pergunta que fica é: a humanidade ainda tem tempo para dar um passo para trás? Ou estamos correndo de olhos fechados em direção ao desconhecido? E quem sabe, ao nosso próprio fim? Mas então, o que acontece se o relógio finalmente bater à meia-noite? O que acontece quando o tempo se esgota? Rachel Bronson, do Bulletin of the Atomic Scientists, tem uma resposta simples, mas aterrorizante. Quando o relógio bate meia-noite, significa que algo catastrófico aconteceu. Pode ser uma guerra nuclear ou uma mudança climática tão extrema que a humanidade não tem mais chance de sobreviver. O relógio do juízo final é pior do que um filme de terror baseado em fatos reais. Mas vamos lá, vamos olhar o copo meio cheio. O relógio do juízo final não é uma previsão exata, mas um alerta.
Ele nos lembra de que o futuro da humanidade está em nossas mãos. Me diga qual a sua opinião. Estamos realmente à beira do colapso ou ainda há esperança de mudar o rumo da história? Deixe seu comentário aqui embaixo antes que bata meia-noite. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar com a gente nessa jornada de descobertas incríveis. E nos vemos no próximo vídeo.